Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Upcast, o podcast do grupo Up do BNI aqui em Jundiaí. Nesse podcast a gente conversa com os empresários que compõem a nossa mesa e antes de começar a nossa conversa eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. Temos primeiro aqui a Carvalho Trust. Soluções financeiras são apenas meios, o verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Então, se você busca uma estratégia personalizada, que atende às suas necessidades, e não a do assessor, que precisa bater meta, e garantir a sua comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende pessoas e atende objetivos. Temos também a Engegrid, para você empresário. Ou também pessoa física, né? Engegrid atende pessoa física. Condomínio. Pô, a conta de luz tá cara pra caramba, velho. Se a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir custos operacionais, voltado para você empresário, né? Falando custo operacional, pode ser um susto aí. Então, ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% da conta de luz, com um retorno de investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar a energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Então transforme o sol em lucro, executando seu projeto com a Engegrid. Temos também a Metaplano Contábil. Se você está precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio, a Metaplano Contábil é muito mais do que um escritório tradicional. Eles são especialistas em contabilidade consultiva, estão ali para realmente entender a sua realidade, suas dores, com foco total em resolver os seus problemas e facilitar a sua rotina empresarial. Com eles, você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as demoras nas respostas. Eles trabalham com disponibilidade, pessoalidade e, o mais importante, total legalidade. Estamos com um advogado aqui, É importante, não tem como fugir da legalidade, né? Tem um povo que gosta de dar uma... Mas não tem como, né, cara? Nas eras das internet, cara, quem trabalha errado não tem Cada como. vez mais difícil. E assim, eles oferecem serviços agregados que vão além de números, com orientação estratégica e suporte próximo em cada decisão. Então, se você busca um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano Contábil. Com eles, o seu negócio tem prioridade e cresce com segurança. E por último, não menos importante aqui dos nossos patrocinadores, temos a Salcio Branding, representada aqui pelo nosso nobre Salcio. Quer fazer teu pitch? Não. Não, cara. Vai deixar comigo. Ele faz todos os Vou ter a honra então de fazer o seu pitch. Confio em você. Se você acha que uma empresa pequena não precisa de um processo de branding, vamos propor para você uma reflexão. O que é mais fácil manobrar? Um quid ou um bitrem, aquela carreta que tem duas assim, engatada uma atrás da outra? É óbvio, né? A resposta óbvia é o quid. E por que isso? Porque conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas e o melhor momento para você começar a balizar suas decisões é quando ela ainda é pequena. Porque, além disso, o processo é ainda mais barato, mais rápido e mais assertivo. Uma vez eu ouvi uma frase sensacional: não importa a velocidade se a direção não está certa. Então, às vezes a gente põe muita energia em folder e embalagem e tráfego pago e está tudo errado a estratégia. Então, se você ainda é pequeno, converse com a Salcio. Investir em branding é importante desde pequeno, para você já começar com essa direção certa, e com a Salcio você pode ter certeza que você vai colher ótimos resultados. Eu tinha falado que o último patrocinador era o Salcio, né? Mas temos também como apoiador aqui o Murata. Cadê? Um pouco aparece, tá aqui, ó, Murata Advogados. Ok. Qual que é a origem do seu sobrenome mesmo? Pior que quando você pergunta assim, geralmente eu fico na dúvida. Será que ele está perguntando Mas esse é o meu segredo. Bom, vamos lá. Muito prazer estar aqui desse lado agora da mesa. Cara, é um prazer imenso ter sido escolhido como teu host. Isso, um prazer é meu. É um prazer imenso estar mais uma vez do seu lado aqui. Vamos. Estou até achando meio esquisito estar desse lado da mesa, de tantos episódios que já participei ali como co-host, também já como host. Mas espero poder entregar aqui uma entrevista legal. Me apresentando já, sou o Lucas Murata.
Sou sócio do Murata Advogados, um escritório especializado em direito previdenciário. Vamos falar de direito previdenciário. Olha que assunto legal hoje, pessoal. Maravilha. Todo mundo tá cansado de você já praticamente, mas deixa a tua... Eu sou o Dalton, sou Dalton Coutinho, sou estrategista de marca, sócio fundador da Salcio. E vou falar rapidinho sobre os patrocinadores, porque assim, né? O patrocinador é tão bom que a Engegrid tá negociando no meu condomínio, a Metaplano é minha contabilidade. A Carvalho Trust, a gente está negociando também para fazer meus investimentos. E, curiosamente, foi a Salcio que fez o meu branding. Coisa Eu só não planejei minha previdência com Murata ainda. Então, hoje é dia de você tirar a termo isso daí já. Vamos tirar todas as Verdade, né? A dúvidas gente aí. ainda é novo, fica aquela dúvida, nossa, mas previdência, o que eu tenho a ver com isso? Sendo coisa de gente mais velha, vamos descobrir isso hoje. Sim. Mas antes disso, cara, como a gente parte da premissa de que os negócios, os melhores negócios começam aqui, ó, entre gente, queremos saber, cara, quais são as suas origens? Quem que é o Lucas Murata, de onde veio? E é até interessante você perguntar isso, cara, porque geralmente quando eu faço meus pitches no BNI, no modo geral, eu falo Lucas Murata até para ser mais fácil de falar e logo emendar o Murata Advogados, mas eu tenho um sobrenome italiano nesse meio. Ah, isso é novidade. Novidade, eu não sabia, né? Eu tenho Lucas Hobbs Murata. Hobbs é o sobrenome italiano. E vem por parte da minha mãe, meu avô era italianão, então acho que muito por conta, o pessoal até fala, né? Pô, você não parece um japonês, você é um cara mais assim, extrovertido, você tem um relacionamento até fácil, mas vem dessa parte do italiano. Eu até me expresso com as mãos, só percebi aqui também. E o que acontece essa curiosidade que eu achei legal, poucas pessoas sabem até sobre isso. Não, isso explica muito sobre o teu perfil, cara. Realmente, você é um cara extrovertido, né, desenrolado, bem diferente do perfil do japonês, que é um cara centrado, focado, né, mais na dele. Total, vem do italiano isso daí. E, bom, começando pela parte fácil, né, igual parafraseando sua fala, né? Sim. Sou o Lucas Murata, sou nascido e criado aqui em Jundiaí. Então, minha vida inteira aqui nas terras jundiaenses. Sou um defensor assíduo daqui de Jundiaí. Se você pedir para discutir qualquer coisa da cidade, eu vou defender a cidade com unhas e dentes. Bom, a minha história começou... A minha história é até que simples, tá? Por ser direito, virei advogado. É basicamente isso. Eu tenho uma situação que é até peculiar. Porque o escritório Murata Advogados, é um escritório de família. Meu pai foi o fundador do escritório. Seu pai, uma pergunta idiota, tá? A primeira do dia, mas seu pai era advogado, então. Advogado. Não, porque a gente tem um Marco que não é contador e ele, né, dono do escritório, então... Para você abrir um escritório de advocacia, você necessariamente precisa ser advogado. Tá vendo? Não é tão idiota a pergunta. Essa é a primeira coisa. Tem que ser advogado. Tem que ser. Você. E, cara, durante toda a minha infância ali, juventude, até começar a faculdade, eu sempre quis seguir a parte jurídica, tá? Acho que muito por conta de visualizar ele, de ter ele como espelho. Mas, curiosamente, ele nunca me falou assim, Lucas, você vai trabalhar comigo. Que legal, cara. Acho que muito por conta de não me acomodar, sabe? Então, desde a escola ali, 15, 16 anos, eu sabia que queria fazer direito, mas não tinha essa segurança de trabalhar com ele. Sim. E durante a faculdade, a minha intenção e o meu objetivo era prestar concurso. E tanto que eu cursei PUCamp, né? Na PUCamp no final, você tem 3 escolhas, né? Ou você pode escolher direito privado, que é mais voltado para a parte de negócios jurídicos ali entre pessoas. Aí tem o direito público, que é justamente voltado mais para concursos públicos no geral, né, cargos públicos, e direito penal. O caminho ideal, se eu tivesse já esse spoiler que eu estaria como sócio dele hoje, era direito privado. Eu escolhi o público. E hoje eu até brinco com meu pai, pai, você podia ter facilitado a minha vida, né, cara? Só uma coisa que eu não peguei. Isso na graduação, na graduação. É mesmo? No 5º ano da faculdade. Isso, não. Você escolhe. Os 4 primeiros anos é grade padrão ali para todas as pessoas. Depois eles ramificam ali para poder se especializar na área que você quer seguir depois de formado. E eu escolhi o público, curiosamente. E eu passei, assim, a faculdade inteira achando que eu ia mesmo prestar concurso. Cara, foi eu me formar. Depois que você passou na OAB, tudo certinho, tá redondinho. Meu pai falou assim, agora eu posso fazer proposta para você.
Você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, pô, pai, você podia ter facilitado o caminho, né? Ele falou assim, não, mas spoiler, né? E a gente nunca tive essa conversa tão assim específica com ele. Até ele deve estar escutando o podcast, eu vou perguntar para ele futuramente, futuro próximo, se era isso mesmo, se ele não queria me deixar acomodado na posição e, pô, levar a faculdade, eu já tenho garantido ali, já tenho a minha cadeirinha ali, eu vou seguir a faculdade aqui nas coxas para depois só entrar no Murato de Advogados. Então, acho que foi uma estratégia dele que funcionou. Pois é. Hoje você trabalha com ele ainda? Trabalho com ele. Que legal. Nós somos sócios mesmo. E no primeiro ano já foi um grande assim, mestre para mim mesmo, tá? Ele é um especialista nessa área previdenciária, que a gente vai adentrar daqui a pouco. Ele trabalha nisso já faz 25 anos, então ele tem uma carreira gigantesca nesse ramo. E assim, foi um aprendizado gigantesco para mim, tá? Até porque previdenciário na faculdade a gente só tem 6 meses só. É um semestre. E depois eu me aprofundei assim, muito com ele. E foi muito por conta disso que eu escolhi e segui trilhar esse caminho, por causa dele. Porque senão eu teria escolhido outro ramo, outra especialidade que até seria mais fácil de seguir, né? Porque previdenciário tem muitas suas peculiaridades, as leis mudam constantemente, inclusive a gente pode depois até comentar sobre a reforma de 2019. Então a gente tem que ficar sempre atualizando, o governo está aí para mudar sempre, né, as leis. Mas foi isso, cara, e foi um fato curioso aí que eu acho que eu nunca expressei para alguém sobre isso, mas minha carreira na faculdade foi assim. Entendi. Isso, claro que não é demérito nenhum, mas você entrou na faculdade e tua atuação profissional já começou quando você foi trabalhar com seu pai? Foi. Caramba, cara, você é um privilegiado, hein? Sou. Não, isso com certeza, isso me engata na próxima pergunta, porque você deve ter enfrentado algumas barras aí, né? Trabalhar com o pai não deve ser de todo fácil, né? Nunca me faltou nada, Jonas. Assim, realmente meu pai me deu assim, uma formação desde a minha infância até eu me formar na faculdade, foi assim, completa mesmo. Eu não posso reclamar de nada. Inclusive faltou só um fator também. No primeiro ano, depois de formado, eu fiz uma pós-graduação em Direito Público, para você ver como eu estava focado mesmo em concurso público, cara. Enfim. Deu tudo certo. Depois eu comecei a trabalhar com ele e aí vem a sua pergunta sobre o relacionamento. E por incrível que pareça, é tranquilo, cara. De verdade. Ele é um pai assim que ele não leva o assunto de trabalho para mesa de jantar, por exemplo. Sim. É até curioso porque hoje meu irmão ele namora uma estagiária que trabalha com a gente hoje e ela até comentou, poxa, mas é estranho porque nas mesas assim, nas reuniões familiares, você nunca comentou do seu escritório, do seu trabalho com seu pai. Eu falei, porque realmente a gente tem um acordo ali nosso de não levar os assuntos para dentro de casa. É tácito ou expresso? É tácito, total tácito. Porque não sou tão eu não sei nem o que é tácito. Explica pra ele. Essa eu aprendi na faculdade de administração na área de direito. Cara, a expressão tácita, ela não existe alguma coisa formal ali. Você não foi averbado. Não foi averbado, entendeu? Tipo cavalheiro. Exatamente. Expresso. Meio que ele adotou esse caminho e eu seguiu. O vácuo ali, entendeu? Mas é um bom acordo. É essencial, viu? É essencial, porque a gente vê, eu tenho até colegas também que seguiram o mesmo perfil, né? Que também tem um escritório de família e tem uns probleminhas ali graves ali envolvendo... Cara, eu já trabalhei em algumas empresas familiares, meu Deus do céu. A primeira empresa que eu trabalhei foi familiar, uma empresa de ônibus, cara. Meu Deus do céu, cara. É impressionante. A gente só faltava voar computador, sapato, assim, você desviar. O povo se pegava, era terrível, cara. E a empresa grande, pensa em empresa familiar, pensa pequeno, então as coisas elas tendem a crescer. Se vocês já se dão bem, né, tem essa cultura saudável, cara, quando começa a agregar gente, as pessoas têm que seguir o flow, né, porque senão não se adequam, né? Então, cara, e ainda assim, onde que foi a tua maior dificuldade, cara, nesse processo aí? Vamos lá. A minha maior dificuldade, na verdade, Jonas, está sendo nesses tempos para cá. Eu vou explicar o porquê. Quando eu comecei a advogar, na faculdade, isso acho que não é só uma exclusividade do direito. Acho que na faculdade, nos cursos no geral. A gente aprende a técnica ali, né, a teoria, a prática do direito, a teoria das leis e tudo mais, só que a prática, na hora de se você abrir o seu escritório, na hora de você estar ali com um cliente na sua frente, eles não ensinam lá na hora, né? Sim. E ainda mais a advocacia, que a gente pensa que é o quê? Sentar a bunda na cadeira, fazer nossas petições, protocolar o processo, falar com o juiz, no máximo isso, fazer nossas audiências e pronto.
Só que daí eu descobri, faz muito tempo, foi até um dos motivos de eu ter entrado no BNI, que não é bem assim, né? Não é só você advogar, não é só você ter um bom relacionamento com o cliente, cara, você tem que levar o seu escritório como uma empresa mesmo. Empresa normal. Empresa que tem ali o seu fluxo de caixa, que tem a sua previsão orçamentária, tudo isso, tá? E acho que essa está sendo a minha maior dificuldade até os momentos de hoje e foi um dos motivos de eu ter entrado no BNI mesmo. Mesmo o teu pai tendo criado, ainda, assim, vou usar a palavra provinciana, mas por favor, sem o menor demérito. Uhum. Mas é como a gente aprende a fazer as coisas sozinho, né? Sim. Inventando a roda, né? Então, você, por ter... tá num novo momento, você percebe que existem necessidades e estruturas que a empresa que teu pai criou não desenvolveram. Totalmente, até porque quando ele começou, a estrutura e a realidade era outra, né? Sim. Muito diferente, hoje o mundo está totalmente virado ponta cabeça mesmo do que era antes, então eu senti mesmo uma necessidade gigante eu até falei para ele, pai, você já está numa época que daqui a pouco acho que a gente vai ter que realmente passar o bastão, né? Sim. Ele até não gosta muito de comentar sobre isso, porque na cabeça dele ele quer trabalhar por muito tempo e tomara eu espero muito que isso aconteça. Mas é inevitável, né? Inevitável que esse passão um dia vai ser realmente passado para mim e é por isso que eu estou começando a colocar ali as minhas ideias, as minhas visões de como lidar com o escritório futuramente. E ele aceita? Aceita. Como funciona? Mano, que legal, hein, cara? Por incrível que pareça, ele aceita. Por incrível que pareça, porque quando se cria uma estrutura mesmo, né? Uma carreira gigante aí que ficou para trás, realmente é difícil de manobrar, até pegando aqui, né, a referência do Daltro, da Salso, é difícil manobrar mesmo uma carreira. Ainda mais falando de um cara oriental. Japonês, cara, exatamente. Não muda, não vai mudar, velho. Começou de um jeito... Mas ele, recentemente, eu até estava conversando com ele falou assim, pô, até que enfim, né? Você está se movimentando. Mas aí eu acho interessante, porque eu estava pensando quando você estava falando, porque aí eu trago uma pergunta / reflexão. Né? Você falou que talvez ele estivesse, desde o primeiro momento que você entrou na faculdade, esperando você se formar e você tocar suas coisas sozinho para ele te chamar para trabalhar com ele. Cara, eu proponho que talvez você pergunte isso para ele e a gente refletir em cima disso, mas talvez ele estivesse esperando ele sentir confiança que você podia assumir o negócio. Totalmente. Não necessariamente entrar do lado dele, mas entrar para assumir de fato o negócio. Porque hoje, como pai, eu penso nisso. Né? Então, assim, minha filha é muito nova ainda, não está nem perto, não faço a menor ideia do que ela vai fazer. Mas, por exemplo, se ela entra numa faculdade de publicidade e propaganda, cara, ainda que seja natural chamar ela para dentro, cara, tem que ver se eu vou confiar, se ela vai demonstrar em atitudes que ela vai segurar o tranco. E muitas vezes é essa a percepção. E agora, eu falo, pô, eu já estava vendo, talvez esse negócio demorou para se mexer, eu falei assim, eu já via em você o potencial para fazer e você demorou para fazer. E agora você está fazendo, às vezes é isso. Quase certeza que é isso, cara, quase certeza, né? Acho que falta só expressar mesmo, a gente ter essa conversa mais formal e colocar os pingos nos is aí. Não, isso faz todo sentido, porque quando você contrata alguém, você põe muita expectativa. Muita. Cara, quando é seu filho, aí eu acho que não é muita, é toda a expectativa. A régua é lá no céu. E aí, então, realmente, ele deve ter, será que é isso mesmo que ele quer? Porque é muito comum, eu mesmo, eu fiz 3 faculdades e não terminei nenhuma. E a administração, que tem 8 períodos, eu fiz 7. Bateu na trave. Entende? Então, teu pai, eu acho que ele realmente estava esperando para ver do que esse cara é feito. Né? E é um negócio da vida dele, né? Meu pai também é um cara que passou por várias áreas diferentes durante a carreira dele, né? Sim. Ele já chegou até quase a cursar odontologia, até uma época bem atrás, Ele encontrou no direito o ganha-pão dele, lógico, toda a expertise dele. Sim. E acho que ele tem muito carinho pelo Murata Advogados. Sim. E lá no Murata Advogados vocês trabalham assim, tu tem uma área do BNI, óbvio, né, de atuação, mas qual que é a área de atuação da Murata? Não, majoritariamente é previdenciário mesmo, cara. Que legal, então vocês são... Especializado mesmo. Depois que eu entrei lá, eu fiz uma... PDC, né? Fiz uma pós-graduação, sou pós-graduado em previdenciário. A gente até pega, não vou falar que não tem outras áreas, mas é só quando o cliente mesmo fala assim, olha, eu quero fazer com você, exatamente. E para manter ali no celeiro, eu quero fazer com vocês, porque eu confio em vocês, e a gente acaba pegando, às vezes acaba se arrependendo de algumas coisas, né, que não domina,
Porque chegou o previdenciário, a gente tem ali, já sabe os caminhos das pedras, né? Agora, quando chega outros assuntos, demora um pouco mais, tem que sambar ali, procura o BNI para ajudar, lógico. Mas, cara, sumariamente é realmente o previdenciário mesmo. Sim, cara, assim, eu, né, como afegão médio, eu já consigo enxergar um baita de um diferencial no teu escritório. Por ser especialista nisso. Sim. Né? Sim. Existem muitas áreas, como por exemplo a minha área, né, que é fotografia, filmagem. Cara, tem gente que o cara fotografa parto, fotografa cavalo, fotografa casamento, e o cara se diz especialista de tudo, e cara, quem faz tudo não faz nada. Né? Foi tema da sua palestra de hoje até. Pois é. Então, vocês serem especialistas, eu vejo, mas então, que isso seja expresso. Esse é o seu diferencial hoje da Murata? O diferencial. Além disso, também, a gente sempre fala, e meu pai preza muito, é o atendimento presencial humanizado. A gente, hoje temos 2 escritórios, um aqui em Jundiaí, outro em Cabreúva. É mesmo? Cabreúva, no bairro Jacaré, onde eu adoro ir lá, adoro mesmo. Atender as pessoas de lá, os moradores, os cabreúvanos que eles falam. É acima da média, porque eu saio da minha bolha, né? Entendi. A gente vive numa bolha, isso é inevitável. Sim. Aqui, até entre nós empresários, quando eu saio, eu vou para lá, eu vou com um ânimo mesmo para atender pessoas. E é cada história que eu escuto lá, cara, que assim, isso me motiva mesmo a trabalhar nesse segmento, porque, que nem a gente estava até agora falando agora há pouco teve a gravação da Andrea, né, falando sobre investimentos e tal, e logo, uns dias atrás foi do Anderson, falando de previdência privada. Cara, a realidade do brasileiro médio não é essa. Não é essa. O brasileiro médio depende muito ainda da previdência pública, que é o INSS. Sim. E deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui de pergunta, que é assim, cara, quando a gente pensa em INSS, aí talvez vocês me julguem pelo que eu vou falar, paciência, mas quando a gente pensa em INSS, a gente pensa em gente velha. É um fato, cara. Natural. Pensa no o aposentado e tal. O âmbito de pessoa que você atende, né, o teu perfil de você pensa em INSS, na verdade não é só velho, é velho e doente. Velho, doente e acidentado, vai. Não, você só pensa no mecânico super carro. Exatamente. É esse o perfil de cliente que você atende, ou dá para uma pessoa que ainda não é velha, que ainda não se acidentou, que não passou por nenhum desses problemas, ou já dá para atender essa pessoa? Aqui, ó, sub-40. Sub-40. A gente é teu cliente ou não? Eu realmente tenho essa dúvida também. Então. Sim. Por quê? Existe um produto, que até eu sei o roteiro, né? Então eu posso até dar um spoiler aqui, que é um produto pouco conhecido, que eu acho muito principal e assim muito importante para as pessoas que têm uma idade menos assim avançada, digamos assim, fazer. É um jeito, né, educado de falar que o cara não é fiotão, né? Que é o chamado planejamento previdenciário. Não faço ideia que é isso. Existe planejamento previdenciário da parte privada, né? Que aí você é a contratação de uma previdência privada, enfim, que o Anderson vai saber falar muito melhor que eu. Mas esse planejamento que eu estou falando é um planejamento das suas contribuições que já foram vertidas no INSS e estão lá paradas para o governo por enquanto. Eu não sei, vocês já foram CLTs, os dois? Já. Então, com certeza, vocês têm um capital previdenciário parado lá no governo que hoje está pagando para outras pessoas aposentarem. Sim, né? Na verdade eu recebo prolabore todo mês, então tem isso. Até hoje você faz a contribuição, né? Então, isso é um ponto importante. E, cara, quando você contribui durante a sua vida de CLT, você cria ali igual eu falei, um capital previdenciário, mas você cria uma média de salários que, se você não fizer um planejamento, se você fizer um estudo, você vai decair esse salário, qualidade de vida. E lá na frente, quando você for se aposentar, que é um direito seu, se você tem um tempo suficiente, você vai poder se aposentar também pelo INSS. Todo mundo, quando existe os segurados obrigatórios, se você vinculou alguma empresa, você está como CLT, ou até mesmo você retira o prolabore, você é um segurado obrigatório, você tem que contribuir para o INSS, isso é obrigatório. Então lá na frente você pode ter esse benefício e você poder se aposentar. E se você não tiver esse planejamento, você vai decair essa média salarial que você conquistou durante o seu CLT. Então, no nosso portfólio, esse é um produto pouco conhecido e que as pessoas que hoje são empresárias e antigamente foram
de CLT que tiveram um vínculo trabalhista, se não fizer um planejamento adequado, vai perder toda essa média salarial que foi conquistada durante esse Mas tempo. na prática, como que é esse planejamento? Existe alguma ação mesmo que você... Sim, eu posso até falar para você como Não funciona. é uma análise, é algo que você... Sim, realmente pode- são cálculos, exigem cálculos feitos Tá. pelo escritório, né? E como funciona? Primeira coisa, você tem que ter uma senha do Gov, né? O famigerado gov.com. E dentro do Gov existe o chamado Meu INSS, um aplicativo do INSS. Lá você tem o seu extrato CNIS, CNIS, isso mesmo. É um extrato previdenciário onde tem todo o seu histórico de trabalho lá. Além do seu histórico de trabalho, tem o seu tempo de contribuição, todos os salários foram vertidos lá para a contribuição que a empresa pagou para você lá na época que você era CLT. Nisso, a gente joga no sistema que o escritório tem, ele faz a média para você e também já faz cenários para você contribuir e você entendi. ver quanto que você vai aposentar Sim. daqui o tempo que você tem ainda para contribuir. Entendi. A gente tem até exemplos que eu fiz aqui, até para o BNI mesmo, né? Fiz para alguns membros que nem sabiam também e fizeram, e hoje uns até economizaram. Não vou citar nomes aqui para preservar até, mas assim, a pessoa estava contribuindo com o teto. Eu falei assim, olha, você vai aposentar por idade só. E pela regra da idade, o que você tem hoje já é suficiente. Então, assim, contribui com o mínimo, cara, que você vai ter a mesma média que você fosse contribuir com o teto. Caramba, Ele economizou velho. mais de R$1.000 mensais aí. Quem tem informação ganha a guerra mesmo, né, cara? Mais de Eu não R$1.000. imaginava que existia esse tipo de serviço que você pega, tipo, no meu caso, eu fui CLT até, Quanto tempo você foi CLT, Jonas? cara, dos 18 Consulta aqui, né? até os... Uma consulta aqui já. Dos 18, acho que até os 25, 26. Já faz mais... É isso aí. 8 anos, uns 8 anos. É isso, Eu Deu só- 27, eu acho. Sua média, assim, que você acha que... Não faço ideia, cara. Então. Por idade, com certeza. Mas aí você pega isso e fala, tá, você pode se aposentar com tanto se você contribuir com tanto a partir daqui. Exatamente. Sensacional, cara. Eu não sabia Esses disso. dias eu atendi uma cliente que veio de referência do BNI e ela estava pagando um código que ia aposentar, que dava acesso a ela a vários benefícios, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, enfim. Eu falei para ela, olha, você não vai se aposentar por tempo de contribuição, até porque a lei nova, ela tirou isso, né? Até a gente pode depois entrar nesse assunto. Porque senão o cara se aposenta muito novo, né? E aí, aí ela falou assim, mas por que eu não vou aposentar por tempo de contribuição? Eu falei, não existe mais essa lei e você vai aposentar por idade. Então o código que você está pagando, o valor que você está pagando, não está fazendo diferença nenhuma para você. E agora a gente vai economizar para ela R$150 mais ou menos por mês aí, que ela vai pagar menos de contribuição para ela poder aposentar por idade. Cara, que legal, cara. Pra mim, isso está sendo muito enriquecedor, porque eu tinha convicção de que eu não ia me aposentar de jeito nenhum. Não, você vai, cara. Eu ia trabalhar até o último, a hora que tombasse, juntasse os pés e parava de trabalhar. Na realidade do brasileiro, a gente sabe que Sim. dificilmente a gente vai parar, né? Isso ia me levar a uma outra pergunta que nem tá no script, mas qual que é o indexador que mostra qual é o limite de renda que você vai ter na aposentadoria? O INSS é o teto. É o teto. E hoje qual que é o teto? Hoje é 8.180 e pouco, né? Coisa assim. Então, no meu caso, claro, fazer uma conta de padeiro aqui, não temos dados nenhum reais, eu posso sentar e calcular contigo para ver, para eu ganhar o teto, quanto que eu precisaria contribuir. Não. Por que não? O teto hoje, quem consegue, a pessoa tem que basicamente contribuir com o teto quase desde o início da carreira. entendi. Então aí Aí que tá as pegadinhas também, cara. Entendi. Porque a pessoa também, antigamente, até 99, como funcionava? Os últimos 5 anos que a pessoa contribuía com o teto, se ela tivesse contribuído a vida toda com o mínimo. Os últimos 3, 5 anos contribuiu com o teto, ela recebia o teto. Aí os E caras ficou isso acordaram. enraizado na cabeça da pessoa. Entendi. E tem muito disso. Hoje, eu tenho vários clientes que mudou assim da água pro vinho, estava contribuindo com o mínimo, de repente, subiu lá em cima pro teto. Achando que vai ter algum... Aí quando foi ver, nem 2 salários chegou. Mas e se o cara, por exemplo, a pessoa, vamos colocar uma carreira mesmo, uma carreira estruturada numa empresa CLT, né? O cara começa, entra lá, banco, vamos colocar banco, a gente estava falando com o André agora há pouco, né? O cara entra lá como escriturário no banco, entra ganhando R$2.000 por mês.
Aí ele recebe a promoção, só que leva um tempo, Vai leva uns rolando, 4, 5. Cara, vai levar uns 15 anos para ele chegar num cargo de ganhar 10, 15 mil reais por mês. Dificilmente ele vai controlar o teto. Ainda assim, dificilmente ele vai fazer. E ele vai ficar 30 anos ali, às vezes ganhando aquele valor maior, né? E dali para cima. Mesmo assim, o É risco que nesse caso de pegar o específico, teto é pequeno. se ele contribuiu muito tempo acima do teto, aí vai depender do caso e vai valer a pena ele contribuir com o teto para ele poder alavancar e aumentando essa média ao longo do tempo, entendeu? Mas, cara, até hoje, tá? Já tenho 8 anos aí no escritório. Eu nunca peguei ninguém que aposentou pelo teto. Caraca, O que mínimo, um salário mínimo? O mínimo é só o mínimo. Sim, o mínimo não tem como. Comprar os remédios, né? Não é. Mas, E cara, olhe lá. e meu pai, na carreira dele toda, esses 25 anos, ele me falou, foram uns 2 caras que ele conseguiu aposentar pelo teto. Eu acho Mas que porque pegaram a lei antiga também, tem esse fator também. Quem aposenta com teto é cargo público, né, cara? É que daí já é outra, é outro regime próprio. é igual Afegão médio. Militar também é outro Militar. regime próprio. Afegão médio foi feito pra levar chicotada, cara, não tem jeito. E pra piorar, eles mudam a lei, né? Em 2019 mudaram a lei total. Mas, assim, a gente não costuma entrar em polêmica aqui, mas eu tenho que trazer uma, porque essa é bem batida. Eu tenho a impressão de que a gente não vai se aposentar, cara. Vai chegar na frente e nem vai ter isso aí. Eu ia perguntar 2 coisas, na verdade. Primeiro, que você já deu o gancho pra gente, 2 vezes a gente não pegou, pra saber o que foi a mudança de lei de 2019. Eu não faço Na prática, a gente Tô martelando. Você trabalhava 34 anos, pagando o mínimo, pagava 1 ano o máximo, ganhava o máximo. Agora não é mais assim. Teve uma outra mudança agora recente. Recente. Isso foi em 99. Isso daí. Já ficou Aí teve ruim lá. uma de 19, 20 anos depois. Então, a primeira pergunta é essa. E eu esqueci a segunda. Responde a primeira, depois bom. a gente entra pra... Tá bom, vamos lá. Até já comentando da polêmica, né, que você falou de que se um dia vai aposentar ou não. Inclusive, né? Sim. Legal, eu com 40, tô chegando aos 40. Sim. A chance, a gente olha pro... Todo mundo tá falando vai que a estourar. Previdência vai estourar. História não vai, tá? Lógico, eu não vou garantir que eu não colocaria a mão no fogo. Acabou de garantir. Não Mas vai. não. Tá registrado, né? Nós aqui, que já contribuímos, que já temos já uma contribuição, já temos aí quase 20 anos aí de trabalho, tô falando por você, tá, Doutor? Sou eu mesmo. Vai aposentar. E vai usar os recursos do INSS, tá? O que acontece? Teve essa reforma, agora pegando sobre a reforma. Teve a reforma de 2019, mas já estamos em 2025, indo para 2026, já está necessário outra reforma. Existe na verdade, são pequenas regras ali que a conta realmente não fecha. E por quê? Eu vou explicar o motivo. Existe um código, que é do MEI, né, do microempresário, que ele contribui ali na faixa dos R$70. 80 conto. 80 conto, né? O Marco vai poder falar muito mais, né? Tá falando lá, chegou na hora. Se a gente somar esses R$80 mensais vezes 15 anos, que é o tempo que a gente tem que contribuir, né, para aposentar por idade, dá em torno de uns 15 mil, 16 mil reais, tá? E 16 mil reais. A conta não fecha, eu vou explicar. 16 mil reais. Claro, não fechou, a conta não fecha. 16 mil reais para ganhar o mínimo. Ele Ele tem que morrer em 10 meses depois que ele aposentou. Exatamente, é isso que eu tô falando. Aposenta e morre, faz a gentileza. Você entendeu? Que isso, ganha um plano funerário já, na hora que aposenta. essas regras que tá fazendo, que a conta não tá fechando. Então, assim, o INSS em si, ele é uma autarquia que ele é autossustentável. Ele consegue se sustentar sozinho. Sim. Mas existem esses gapzinhos que fazem com que existem essas lacunas, né? Tem muita gente no meio. Você pensa, 65 anos aposenta o homem, certo? O brasileiro hoje está vivendo aí até uns 80 e pouco. Com 20 anos, recebendo 1.518 hoje por mês. Cara, esses 15 mil, 16 mil vai estourar quando? Igual você falou, um ano e meio. Não dá um ano. Não dá um ano, é verdade. Não dá um ano, cara. Porque além de tudo tem 13º de aposentadoria. Então não dá um ano. Você falou que o cara tem que contribuir no mínimo 15 anos para se aposentar com idade. Isso, se a pessoa contribuiu até 2019, é 15. A partir de 19, ou seja, os mais novinhos aí, é 20 anos. Entendi. Para homem, tá? Mulher continua 15.
Então, por isso que eu falo, tem certas regras que não fecham a conta. Tá? Mas isso é para casos específicos. De um modo geral, até que é um sistema que funciona, tá? A gente vê países que estão quebrados porque a própria Grécia, né, Portugal está com problema na Previdência, porque não souberam administrar isso direito. Sim, entendeu? tem muita gente antiga lá e pouca gente contribuindo, né? A paridade, né? E na verdade, você fala que já existe a necessidade de uma nova reforma. Existe. A necessidade dessa nova reforma é por causa de uma nova modalidade de contribuição que foi criada. Exatamente, é Porque recente até o o MEI. MEI é recente, o MEI é de, sei lá, pouco antes da pandemia, né, que nasce o MEI, apesar que não, o MEI existe há muito tempo. Fala um tempinho mais. O meu MEI Anos 2013. anos 2010, isso mesmo. É, 2010, 2013 foi quando Era eu ME fiz só, o MEI. né? Depois que entrou bem. Então você está falando ali de um negócio que já poderia ser. Se a gente já teve a revisão em 2019 já poderia ter resolvido isso. Né? Pois é. Mas não foi. Mas é que a de 19, ela veio de às pressas, né? Foi às pressas. Ali o governo quis responder à altura e no fim fez uma reforma que não foi legal. Não foi legal. Prejudicou certas pessoas que não deveriam ter sido prejudicadas, como o benefício especial, as pessoas que aposentam por especial, foi assim, prejudicada de uma forma totalmente discrepante. Até vai ter um julgamento agora em dezembro, hein? Um julgamento do STF que vai colocar isso em pauta. Vamos ver o que vai dar. Cara, uma vez, já que estamos falando de polêmica, né? Uma vez eu ouvi falar que a contribuição de quem trabalha, né, nas pessoas jurídicas paga a conta alta de quem se aposenta pelo Estado. E meio que essa conta não fecha por causa disso. A contribuição de quem trabalha para o Estado é baixa e não se paga. Então, assim, quem trabalha no CLT paga a conta. Existe essa relação aí? Não é direto. Tá. Mas é indiretamente, igual a gente estava falando aqui, são regimes diferentes, né? Certo. Tem um regime geral, que é o INSS, e regimes próprios, que são de várias modalidades, vários servidores públicos. Uhum. Realmente, se você... Só que tudo isso tá em cima, tem a cabeça aqui, que é o governo. Aí tem as ramificações, regime geral, regime próprio. Se aqui no regime próprio as pessoas estão aposentando e tem aquelas pensões absurdas de mais de 20 e poucos mil reais que... Sim. Né, Não, e de filha de coronel. Não, cara, tem uns negócios, você já sabe, né? Cara, tem uns negócios que é absurdo. Então. Sem tirar o mérito da pessoa, mas. Exato. Cara, Não, se a pessoa tem direito, tem mais do que pedir. Cara. ok, exatamente. Entendeu? Mas, cara, ainda assim. É uma falha do governo. Exatamente. E aí, se você tem uma balança que está pendendo desse lado aqui, a balança vai ficar totalmente desproporcional também. Vai ficar, assim, maluca, né? Uhum. Então, no fundo, indiretamente, sim, quem paga é o pessoal que está no regime geral. Mas ainda assim, ela não tende a colapsar. A gente, nossa idade, ainda vai existir. Vai. Isso pra mim é uma novidade, cara, porque eu realmente achava do jeito que a coisa tá aí, a quantidade de gente que não contribui. Não, o sistema está redondo. Assim, na medida do possível. Meio ovalado. Tá meio ovalado, vai. Elipse, né? Tá elipsioso. Essa palavra com certeza não existe. Inevitavelmente vai vir uma reforma. De novo, cara. Por isso que, assim, a especialização de direito previdenciário está ficando cada vez mais complicada de achar, porque as pessoas estão fugindo dessa área, né? Realmente. Tá complicando, né? Uma coisa é certa, daqui uns 30 anos, 40 anos, só vai existir benefícios por idade. A pessoa só vai aposentar por idade. Entendi. Ainda daqui uns 10, 15 anos ainda vai existir. Até mesmo cargos tipo polícia, que é perigoso, você tem uma regra especial? Aí especial Entendi. pode, de modo geral. Entendi. Mas a regra regra geral. especial sempre vai existir, né? Você tem os empregos que geram Salubre, periculosidade, insalubridade. Mas até essa especial que eu estava comentando, eles colocaram regra de idade agora também. Caramba, cara. Tem que 60 anos para homem, 57 para mulher. Você pensou um policial de rua com 65. Todo anos. respeito à corporação, mas, cara, putz grila, né? Coitado, né? Atrás de um moleque de 20 que bateu uma carteira. Você meio que tá esperando que ele morra com um ataque cardíaco, né? Uma crítica que eu tenho pro governo brasileiro é que eles estão querendo usar... Coxinha. No Brasil não Eles tem estão querendo usar o espelho de outros países, como países da Europa, aqui no Brasil. Só que eles esquecem que na Europa a qualidade de vida é totalmente diferente, né? Sim. O salário mínimo lá, por exemplo, a gente pega uma Bélgica aí. O salário mínimo você vive bem. É 2.000 euros o salário lá mínimo. 2.000. Não, e poder de compra, né?
Exato. O número absoluto é pouco relevante, né? O que importa é o poder de compra que ele dá. Exatamente. Enfim, cara, assim, ao mesmo tempo que eu me sinto esperançoso, também às vezes dá um desânimo, porque também o governo hoje é muito tendencioso, até nos meus pits eu fico martelando isso, às vezes eu falo assim, poxa, tô pegando pesado e tal, mas tô desanimando a galera, mas assim, ultimamente a gente tem visto um movimento sempre contra o trabalhador, contra os segurados. Sim. Isso vem eliminando muitas coisas, sabe? Então... Não, a gente vê um movimento contra o empreendedor, cara, e isso é preocupante, porque é ele que arrecada, é ele que contrata. Empreendedores, né? Pois é. Não é contra os grandes empresários, não sei quem talvez não para previdência, o pequeno empreendedor arrecade tanto, mas, cara, tributariamente ele arrecada pra caramba também. É verdade. Mas vamos muitos pequenos empreendedores, né? Você falou bastante aí de casos, né, de que você participou, né, e ativamente pôde contribuir, cálculos e recálculos, mas, cara, eu queria que você contasse aquele case que você para e fala, cara, nesse eu... Ou que você mandou bem, ou que deu muita satisfação, né, cara? Tem coisa, você trabalha com um negócio que às vezes, deve dar uma satisfação pessoal muito grande. Eu tenho a impressão que você se envolva, né? Sim. É até difícil separar. Eu sou um cara que consigo separar, tá? Se eu chego em casa, eu consigo esvaziar minha cabeça. Mas eu conto até às vezes os casos para minha esposa, e ela é uma pessoa que absorve muito, né? Uhum. E ela fala, nossa, não sei como você consegue lidar. Eu tenho um que eu sempre comento, que foi assim, um dos primeiros casos até que foi no escritório, que eu consegui aposentar, é de uma senhora, dá até vontade de falar o nome dela, mas eu não vou falar para manter o sigilo, é que é um nome muito específico, então ela vai saber que eu tô falando dela. Maria. Não, vamos falar que é a Maria, vai. Ela foi no escritório e ela tem assim, ela falou, Lucas, eu não consigo aposentar, já com 60 e tralalá já. Eu falei, vamos ver o que a senhora tem aqui. Ela me mostrou um monte de documento rural, da época que ela trabalhou na lavoura, muito tempo atrás, com o esposo dela. Uhum. E, a princípio, esses documentos de esposos, eles valem, só que eles têm uma força menor, né, para aposentar. Eu falei, nossa, quase que eu falei na minha. Vamos fazer. Vamos tentar, eu vou tentar usar aqui uma teoria diferente, vamos comprovar que a senhora trabalhou com o seu esposo mesmo. E ela, sempre que ela vinha no escritório, ela chorava, toda vez chorava. E eu falava, eu preciso aposentar essa mulher. E, cara, foi o tempo recorde do escritório. Demorou 1 mês e meio. Caramba! Judicialmente falando, isso não é nem um prazo, né? Deu certo. Isso é um pastel, praticamente. Não precisou nem de audiência, cara. Caramba! Os documentos e da forma que acredito eu que eu tenho elaborado a argumentação. Sim. Eu já vi vídeo na internet de audiência online do cara fazendo a juntada do processo. Falou, teria que falar, cara. Você tá aposentado, sair daqui você já tá aposentado. É bonito de ver, né? E, cara, a emoção, é por isso que eu falo, a gente vive numa bolha mesmo. A emoção é um salário mínimo, tá? Um salário mínimo. Caramba, cara. Meu Deus do céu. Na época era 1.039. Na época que era 1.000 ainda. Nossa, ela chorava, 1.045. Ela chorava e falava, Lucas, você salvou minha vida. Eu falei, poxa, eu fiz o mínimo aqui, mas a senhora vai ter que sobreviver com isso aqui. Ela falou, não, isso aqui é muito mais do que eu estava imaginando. Nossa, cara. E ela o marido já tinha falecido, e por ele também ser de rural, ele não tinha conseguido benefício na época, um monte de coisa, que no fim, ela só conseguiu mesmo ela aposentar. E, essa história eu sempre conto e me dá até uma satisfação muito grande, assim, porque eu trato com pessoas muito, muito humildes, né? Sim. E esse é um retrato bem, assim, significativo para mim, sabe? Imagino que no fluxo do dia a dia do escritório não deva ser do cara que está querendo ganhar o teto, não deva ser do empresário, do trabalhador da... Acho que o cara também nem pensa nisso, né? Então, o cara também não pensa nisso, e aí assim, cara, você vai falar um cara que ganha 10, 15 mil reais por mês no dinheiro de hoje, seja em qual época, geralmente essa pessoa construiu um patrimônio, uma estrutura, financeiramente falando. Então, assim, ou até tem uma família que pode ajudar num momento mais complicado, porque criou os filhos, uma estrutura legal e tal. O que vai depender da aposentadoria do INSS é um público mais carente mesmo, né? É aquela pessoa que, muitas vezes não teve uma instrução, trabalhou numa fábrica a vida toda, ou foi trabalhador rural, trabalhador informal, né? Sim. Cara, é a maioria, viu? A maioria dos brasileiros é assim.
Cara, é a nossa realidade. A gente ainda vive num país onde mais de 90% das pessoas ganham salário mínimo, né? Ou menos, até um salário A mínimo. gente esquece, né? Porque a gente... É muito fácil esquecer muito isso. fácil. Porque a gente tá... Você ganhasse até ano passado um salário mínimo, hoje você tinha esquecido já. A gente se acostuma muito fácil com as coisas boas, Fácil, né? coisa boa. Eu passo às vezes ali num semáforo na Avenida Jundiaí e tem uma senhorinha, cara, que pede moeda e eu fico tentando imaginar, cara, o que aconteceu, cara, pra essa senhora tá precisando. Cara, porque assim, você vê que não é uma pessoa oportunista, sabe? Tá cheio de oportunista, mas ela não é, cara. Sim. Se tu dá um pacote de bolacha pra ela, cara, ela abre um sorriso, porque tu vê que ela realmente, cara, e quanta gente não tem nessa situação, cara? Muitas. Em Cabriúva até uma grande maioria das pessoas é assim também. Eu vou fazer uma pergunta que está completamente fora do escopo, mas para chamar essa galera para conversar contigo, é acessível? É acessível sim. A gente faz um modelo de contrato que para o cliente é muito favorável, tá? E lógico, respeitando a tabela da OAB, tudo certinho, mas temos todo... Porque existe essa mística de que, cara, de serviço de advogado eu vou morrer com uma nota, né? Não. Advogado é coisa de rico. Não. E não é, né, cara? Não é. Tanto que meus clientes, majoritariamente, são pessoas muito mesmo, cara. Que legal, cara. É muito bom ouvir isso, viu? É muito bom ouvir isso, porque aí a gente enxerga um baita de um propósito, né, naquilo que tu tá fazendo, cara. E pensando em propósito, cara, onde que você se imagina daqui, sei lá, 5 anos? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Novidade pra você. Novidade. Cara, pior que eu fiquei pensando ontem, quando eu soube que a gente ia gravar o episódio hoje. Então não vale, vamos mudar. Então. Eu tava preparado. Não, vamos mudar. 6 anos. Agora ferrou, agora você entendeu. Coloquei o Japa na saia justa aqui. Cara, não, mas... E realmente não tem uma resposta concreta, né? Lógico que ninguém vai ter, visando o futuro. Mas eu espero que o Murato Advogados tenha crescido, eu espero poder aumentar a minha equipe e eu poder levar esse atendimento que eu e meu pai fazemos para que a nossa equipe tenha esse mesmo comprometimento com as pessoas que vão lá. Perfeito. Sabe? Acho que esse é o meu principal objetivo, de poder melhorar esse atendimento, quanto melhor e mais até é bom para a gente, tanto para os clientes também, e acho que eu vejo isso, aumentar esse escritório e a equipe mesmo poder trabalhar em função disso. E o que te motiva, cara? Cara, eu acho que você já respondeu, cara, mas vamos deixar claro, o que te motiva a querer expandir e fazer o bem para mais pessoas? Cara, o que me motiva é eu sento numa mesa parecida com essa aqui, e a pessoa do outro lado fala assim, o senhor ou a senhora está aposentado. E eu queria aquele sorriso assim. E, cara, é muito gratificante. E a pessoa conta com aquele benefício, conta com esse valor que ela vai receber. Sim. Para mim, é esse o ponto que para mim, levanta aquela chavinha, que vira aquela chavinha e fala assim, olha que legal que você está fazendo. Vale a pena. Vale a pena. Eu acho que o processo até chegar lá deve ser bem árduo, então realmente tem uma música antiga que meus pais sempre colocavam para ouvir, que falava assim, toda vitória tem mais sabor quando há mais luta para conseguir. E é isso. É isso. Cara, passa por um estreito gigantesco, né? Muitas vezes um tempo longo, a hora que chega lá deve ser muito satisfatório, cara. E para quem se aposenta, imagina que a luta é 50, 60 anos, né? Porque essa pessoa trabalhou a vida inteira, de repente achou por algum motivo que não ia se aposentar. Sim. E aí tem a mudança. Ou achou que ia e chegou lá na frente e não conseguiu. Ou achou que ia, chegou lá na frente, alguma coisa fez ela acreditar que não ia conseguir, e aí consegue, né? E até esse ponto é importante você ter levantado, Dalton. Hoje em dia, a pessoa pode ir sozinha. Abrir o aplicativo, ela consegue aposentar. Só que geralmente existem algumas pegadinhas no aplicativo que podem prejudicar depois na hora de receber o benefício, em questão de valores. Por isso que é super recomendado. Assim, poxa, procura um advogado previdenciário. Procura, assim. Não estou falando do Murato Advogado assim. Mas, procura um cara especialista para poder te orientar. Se for realmente aquilo, não vai mudar. Então, entra sozinho. E um detalhe, advogado previdenciarista. O cara que seja especialista. Por favor. Por favor. Perfeito. Porque é fundamental mesmo. E, eu estou falando de uma especialidade, indicar a agência, tá indicando outros parceiros aí que também trabalham com isso. Me leva a falar do BNI, cara. Como que você entrou no BNI? Como que você achou ele? Na verdade, o
Marco da Metaplano, olha de novo, cara. Olha só. Eu tô sincronizado. Ele que me levou. E eu jogo bola com ele todas as terças. E jogando bola, assim, ele falou assim, pô, você tem um perfil legal aqui pro um grupo que eu participo. Ele não deu muitas informações, eu falei, conta mais, Marco. Ele falou assim, vai lá quinta-feira de manhã. Vai lá, leva Vai uma lá. túnica preta. Juro por Deus, eu pensei que era isso mesmo. Sim, cara. O cara chega a falar, tu tem perfil para um grupo que participa, o que a gente vai pensar? Esse cara tem Leva uma túnica preta, um copo próprio. Um cálice, né, de bronze, com isso pedras vermelhas e Eu verdes. falei, o que esse cara tá inventando, né? Eu, assim, resisti por um tempo. Não fui Nem pra ver o que era. nem pra ver. Até porque tinha um motivo, tá? A cadeira minha tava preenchida. E por respeito também, eu falei, não vou querer entrar nessa daí. Aí quando ele falou assim, olha, a pessoa vai sair, já tava programado. Eu falei, acho que é bom momento. E eu fui como convidado, mas, cara, sem nenhuma pretensão. Eu nunca fui de networking, falar pra você. Eu sempre fui de relacionamento com pessoas, mas Sim. eu nunca fui de falar de trabalho. Eu não gostava, sei lá, acho que muito por causa do meu pai, sabe? Pisou dentro de casa, não fala de trabalho. Sim. Acho que muito disso eu levei também essa adiante, até com meus amigos, com as minhas relações. E eu fui sem nenhuma pretensão, cara. Eu cheguei lá e falei, é isso que eu preciso. Quando Foi do foi? estalo. Foi 2025, esse ano. Legal. Eu tô há 7 meses, não faz muito tempo que eu tô no BNI. Sim. E eu me engajei muito. Eu, assim, depois que eu entrei mesmo, eu falei, é isso que eu preciso. Foi quando eu falei, esse caminho que eu vou. E tu já percebeu mudança, cara, em você, Já. pessoalmente, profissionalmente? O que você percebeu aí? Já percebi. Até porque o escritório em si, ele já está caminhando por si só faz um bom tempo. E só que eu precisava de relacionamento com empresários. Saber a estratégia de cada um, saber como... E fora isso, eu precisava de conexões. Como eu disse, o escritório ele é só previdenciário, então eu preciso de parceiros ali, né? E cara, eu já senti uma mudança muito grande já, na minha mentalidade mesmo, como empresário. Sim. Eu sinto que o BNI, ele, além de ser uma rede de network, né, de indicação, ele meio que funciona muitas vezes como um hot seat, né, cara? Total, cara. Porque você evita ter dores que você tem muita gente já teve e você não precisa ter, porque, né? Você está vendo lá o cara falar, pode acontecer isso, aquilo, e estar com empresários, cara, a gente nivela, né? Muito. Ainda mais com empresários do padrão do pessoal do nosso grupo, né, cara? Total. E lá dentro, né, nesses 7 meses, eu sei que você é um ramo muito específico, eu não sei, é muito diferente, né, nosso funil de venda, Sim. mas você já teve uma experiência significativa que te faz falar, cara, foi uma decisão assertiva. Sim. O que você pode contar pra gente? Cara, além dos negócios que já gerei ali, né, que já teve referências boas, inclusive o produto planejamento previdenciário aumentou exponencialmente depois que eu entrei lá, Sim. que eu agora tenho mais contato com empresários, né, mas assim, o relacionamento que eu criei lá, para mim, foi fundamental. Ali que a gente cria relações, né, a gente está aqui, é legal porque eu sei que eu posso contar agora com vocês, não só para negócios, mas até para a vida pessoal, né? E eu não pensei. Você faz isso só porque tá gravando, né? O Delta Legal. pode contar. Legal. Não, mas de verdade, assim, eu sei que o negócio ali é o principal. Sim. Mas fora isso, tem a relação que eu nunca achei eu não achei na primeira via que eu entrei lá. Não achei que eu criar tão essa proximidade com as pessoas de lá. E a gente pensa que vai se ater só a Sim, questão cara, de business. negócio mesmo. Mas não. A gente acaba fazendo amigos. Sim. Até quem não quer, né? Até os amigos que a gente não quer fazer. Mas falando do network, cara, como que hoje primeiro você teve a resistência, né? Depois que você entendeu e começou a respirar isso, como que você enxerga o network hoje para você? Fundamental. Hoje o network é muito importante, igual eu falei, não só para os negócios, mas para o relacionamento. E acredito que o BNI ela tem a metodologia ali encaixada, é redonda, não é ovalada, igual a gente falou. Então é uma metodologia que funciona, cara. Sim. E eu já pude ver isso na prática mesmo, que tudo que a gente faz ali tem um propósito. Não é um encontro de empresários que a gente chega lá e conversa. Faz, né? Tipo, tá, e daí? Embora a gente faça. Igualmente. Mas eu acredito que é isso. É fundamental hoje, não só para o escritório, mas para qualquer empresa aí que está querendo
diversificar o seu portfólio ou Sim. aumentar os seus produtos. Eu às vezes me pego me perguntando, né, que tipo de profissional, né, seja ele liberal, CLT, não precisa de network, cara. Eu não consigo chegar numa resposta. Não consigo. E hoje eu, assim, acho que eu me converti totalmente, porque antes eu tinha experimentado esse negócio. Uma túnica já. Comprei a túnica. Já tô com a túnica sob medida. Ah, não, tu fica no banco de trás do carro. Sacrifício da ave. Você para de fazer as coisas, vocês param, porque o pessoal... Eu já vi várias pessoas falando, é uma seita, tipo uma seita. Não, cara, eu tenho 3 meses de grupo, já ouvi de algumas pessoas, cara, mas bem uma seita. É tipo tal coisa assim. Pirâmide, não, cara, nada. Pirâmide não. Pirâmide não, cara. Pirâmide é falta de respeito daí, cara. Mas você imagina até um juiz, cara. Cara, ele tem que estar posicionado, né? Cara, porque se você é, sei lá, financeiro de alguma empresa, você acha que tá bem porque tem um emprego? Não, cara. Se relacione, conheça outras pessoas, conheça outras soluções, né? Se faça se conhecido. É engraçado que muito cedo, né? Eu dei aula no Senai e eu tinha uma máxima para mim, cara. Você precisa de 3 coisas para estar bem empregado. Você precisa amar o que você faz, e amar o que você faz não é fazer o que ama. Porque, cara, você gosta de dirigir helicóptero, de pilotar helicóptero? Como é que você vai saber? Não sei. Nunca fez. Nunca fiz. Agora, o que você faz, você precisa ter consciência de que, isso aqui eu faria de graça, de tanto que eu gosto. Esse é o nível de amor. Claro que a gente vive num mundo que as verdinhas... Eu pensando numa coisa que eu vi sua cara quando ele perguntou do helicóptero. Vou fazer de graça. A segunda coisa é que você precisa fazer muito bem feito. Sim. É óbvio, né? Se você quer estar nessa área, atuar, tem que se fazer bem feito. E a terceira, cara, muito cedo eu entendi isso e eu não sabia fazer network, mas as pessoas precisam saber disso. Isso não. Cara, do que adianta você ser um gênio em alguma coisa e você tá isolado? E guardar isso pra você, né? E assim, cara, fazer network é uma coisa difícil. Tem algumas pessoas que têm um determinado perfil que são extrovertidas, acabam falando mais do negócio, e eu vejo que o BNI ele traz uma estrutura, né? Não é uma novidade, tem 40 anos já, para ensinar quem não tem essa facilidade a fazer. Exatamente. E para polir quem pega um cara que fala demais, até sabe, da vida pessoal, passa dos limites, fala, não, amigo, você vai só até aqui, ó. Esse método aqui funciona. É isso. Então, cara, somos 2 que... Eu já me converti, já. Cara, muito legal, velho. Converti mesmo. Muito legal. E assim, você ainda... Você é up 30, né? Você tá com 34, né? 31? Pô, novão, cara, né, velho? Tá com a lata judiada, mas tá novo. Ô, louco. Não, você conversa com um gentleman assim, né? Tão polido e centrado. Você acha que o cara é mais velho, 31 anos, que legal, cara. Mas você já tem a agregar para quem tá na fila do pão, ainda começando na vida. E eu queria que você olhasse para nossa câmera, para a sua câmera, na verdade, aqui, e deixasse uma mensagem para essa pessoa que está começando, seja no direito ou seja em qualquer outra área. Eu acho que eu prefiro até focar na área do direito mesmo, até porque é a minha especialidade ali, eu convivo com isso diariamente e acho que eu tenho mais propriedade para falar. Então, assim, advogada que esteja começando, não deixe de tratar o seu escritório como uma empresa e não deixe de fazer network. É fundamental até para criar relações, para criar conexões. Eu sou um exemplo disso, que eu demorei para ver essa questão. E hoje já estou colhendo os frutos aí de 7 meses atrás. Então, eu deixo essa mensagem especificamente para advogados e advogadas que estão começando e querem que o seu escritório aí rendam futuramente negócios e seja uma referência aí no seu ramo. Cara, assim, isso que você falou é sensacional, porque eu posso concordar, é verdade. Faz um pouco mais de 1 ano que eu parei de me enxergar como um produtor de conteúdo, um filmmaker, e comecei a me enxergar como empresa. E isso fez toda a diferença para mim, nos meus projetos, em como que eu vou envolver as pessoas nas coisas que eu faço e na minha percepção de valor com as pessoas. Faz toda a diferença. E foi... Tá no grupo de network que fez isso comigo, cara. Eu sozinho, eu não ia chegar nesse denominador. E, cara, você é um cara muito valoroso. Eu tenho certeza que assistindo esse episódio, muita gente vai querer conversar contigo.
E se você conhece alguém aí, né? Vocês já entenderam que não é só gente velha. Gente nova também, que precisa fazer esse cálculo, entender se precisa... Exatamente. Como que o pessoal te encontra? Cara, fora o sinal de fumaça que você sempre fala, né? Ali na estação de trem, Estação de 6h30 da manhã, toda segunda. Ó, temos escritórios em Jundiaí e em Cabreúba. Em Jundiaí fica na rua Senador Fonseca, e em Cabreúba fica no Jacaré, na Avenida Alberto Peratelo. Fora isso, tem as nossas mídias, né? ADV Murata, que seria Murata Advogados. E o nosso site também, adv.com.br. Pode procurar lá que você acha o escritório. Eu acho que você errou o site, porque você só falou adv.com.br. Não, é que o cara comprou um domínio, né? Não, Você não sabe. Então é advmurata.com.br. advmurata.com.br. Pela falha aí. Mas de qualquer forma, a gente começou a colocar o QR Code, né, do contato dele do BN, então vai estar provavelmente aqui. Esse QR Code, aí, lê o QR Code, vai estar todas as redes, como que você entra em contato com ele. Isso aí. E além disso, né? Claro, todas as quintas, Tá né? aqui, ó. Não tá aqui. Mas É só por um segundo me ocorreu que aparecia logo do BNHub. Mas toda quinta-feira lá no Verace. No Verace, por enquanto. É um ótimo momento, né, cara? A gente tem um café antes da reunião, tem um café depois. É um momento, assim, que você... Se você chega frio, cara, a reunião te aquece a ir lá e trocar uma ideia com aquele profissional que você precisa, sei lá, trocar, tirar dúvida, entender até mesmo como que se pode agregar, enfim. Tem de tudo, né? Não só Tem de advogado, todos os ramos Verdade. civis. Então, assim a gente vai concluir mais um episódio aqui. Quero agradecer muito se você ficou até aqui. Parece um assunto chato pra caramba, né? Falar de direito previdenciário. Cara, eu me diverti muito na nossa conversa, cara. Bacana mesmo. Porque, cara, isso é um guarda-chuva gigante, velho. Todo mundo... Mano, se você não se preocupa agora com isso, eu te digo que você vai se preocupar. Você vai se Quando preocupar. você estiver velho, quando você estiver doente. Mas aí você vai se preocupar muito com isso. Aí já vai ser tarde. Então, exatamente. Então, não espere ficar velho, né, doente, parafraseando aqui só, né? Né? Você novão ainda, tá performando, acha que tá com a vida segura, dá uma olhada na Previdência, chama o Murata aqui, tenho certeza que ele vai te atender, vai te dar uma atenção legal. E eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, começando aqui pela Carvalho Trust, a Engigrid, a Meta Plano Contábil, a Salcio Branding e o nosso apoiador, o maravilhoso Murata, que nos agraciou com esse bom papo hoje. Que bom, cara. Muito obrigado. Até a próxima. Falou. Obrigado, gente.